Continuando com a nossa viagem pela história do café, chegamos na América Latina. Bem-vindas e bem-vindos. Isto é The Café Podcast. Oi, Mafê, tudo bem? Oi, Felipe, tudo? E você? Tudo ótimo. Oi, você que está nos escutando e nos acompanhando nesse novo episódio do podcast. Agora vamos continuar com a história da chegada do café em Latinoamérica. Então, obrigada por nos acompanhar. Então, hoje estamos tomando um café brasileiro, né? Sim, hoje estamos tomando o Quento. O Quento é um café especial do Cerrado Mineiro. Ele tem um aroma de especiarias e ele é achocolatado, tem um sabor achocolatado. Tá bem gostoso e a gente fez na Rádio V60. Isso mesmo. Então, é o café que vai nos acompanhar no episódio de hoje e esperamos que você também esteja tomando um café bem gostoso nesse episódio. No episódio anterior, começamos a falar de como o café chegou na América Latina. Paramos em 1723, quando o Império Francês trouxe o café para a Martinica. Então, na Latinoamérica, a maioria dos países são produtores de café. O que acontece é que somos muitos, né? Então, a gente não vai falar de todos, mas vamos falar de 4 em especial. São os 4 países que têm maior produção. Vamos falar de Brasil, Colômbia, México e Peru. Certo. Tá bom, então vamos começar. Então, vamos começar pelo Brasil. A história do Brasil é uma história bem interessante porque é uma história de sedução. Opa! Sim, vamos começar com isso aí. O que aconteceu foi que o sargento Francisco de Melo Palheta, um brasileiro que por um momento ele trabalhava para o Império Português, né? Porque o Brasil nesse momento ainda era uma colônia de Portugal, foi enviado para a Guiana Francesa. Aí ele tinha uma missão política no começo, mas também a missão era levar o café para o Brasil. Era uma missão bem difícil, porque lembremos que nessa época o café era bem custodiado, porque era parecido com o ouro, por exemplo. Todo mundo cuidava bem porque era o produto que dava o dinheiro, né? Exatamente. Então, o sargento tinha aquele desafio para cumprir. Então, ele viajou para a Guiana, conheceu o governador, que o nome do governador é Cláudio Olivers, e conheceu a esposa do governador. A esposa se chama de Marie Claude. Certo. Quando ele chegou lá, ele percebeu que ia ser bem difícil pegar o café e levar para o Brasil. Assim, eles não iam dar para ele só com o que ele pedisse. Então, ninguém queria entregar o café para o outro, né? Então, o jeito dele conseguir o grão de café foi namorar a Marie Claude. Que era casada. Era a esposa do governador da Guiana. E eles estavam em Cagena. Cagena é a capital da Guiana. Então, ele namorou e ele pediu para ela. Porque... Mas como assim? Ele namorou? Ele conquistou? Ele conquistou ela, né? Mas era bem em segredo. Ele paquerou ele. Tá, então ele paquerou. Não namorou assim, de frente, não. Ele paquerou ela, teve alguma coisa com ela. Então, ele teve uma fé com a Marie e ele pediu para ela
conseguir a forma de levar o café para o Brasil. Aí o que aconteceu foi que no dia da despedida, ela deu para ele de presente um buquê de flores. Uhum. E dentro do buquê de flores tinha os pés da planta, né? Sim. Da planta do café. E tinha umas sementes germináveis aí para ele levar para o Brasil. Então, ele conseguiu o objetivo que ele tinha. Ele chegou no Brasil em 1727, que é a data exata em que o café chegou no Brasil. E ele começou sua própria produção de café. Ele sembrou nas terras dele. Falam que ele conseguiu ter tipo uns mil pés de café sembrados e produzindo já. Uhum. E foi assim que o café chegou no Brasil. Olha, essa história. Legal essa história, assim, é uma história bem diferente, né? É Uma história bem diferente, mas imagina se tivessem percebido o que eles dois estavam fazendo. Nossa. Isso aí era uma traição, né? Era grave. Assim, primeiro era uma traição da esposa. Exato. Depois era uma traição de país. Uhum. Era uma coisa que tivesse dado quase para fazer uma guerra, né? Exatamente. Era seria bem fácil delicado isso. uma guerra aí por conta do café. Mas não aconteceu isso. E o café chegou certinho ao Brasil. E bom, daí já é bastante a história, né? Ele se espalhou pelo país. Certo. O café, assim, segundo o que eu sei, na primeira parte onde chegou o café no Brasil, foi no norte, chegou em Belém, mas o clima não era tão bom para o café. Daí levaram o café para os outros estados, levaram o café para o Rio de Janeiro, levaram para São Paulo, para Minas Gerais, para Bahia e para o sul do Brasil. Depois, com o tempo, ele foi indo para o Espírito Santo também. Brasil, na atualidade, é o primeiro produtor mundial de café. Isso aconteceu porque Haiti, antes, era o produtor principal. Mas Haiti teve uma guerra com a França pela independência. Aí eles queimaram toda a produção que eles tinham de café e, logicamente, Brasil ficou com o primeiro lugar. E isso foi em 1791 que aconteceu. E a partir desse ano, Brasil continua como produtor número 1 do mundo. Assim, era incrível que os países estavam dispostos a fazer por ter o café, né? É. Então, nesse caso, foi uma história de sedução que deu certo. Deu certo. Deu certo aí. Até o dia de hoje tá dando certo. Bom, e agora vamos ver como foi que o café chegou nas terras colombianas. Mais ou menos no ano de 1730, lembramos que a Colômbia era uma colônia da Espanha e esse território era chamado da Nova Granada. Aí nessa época tinha alguns missioneiros jesuítas que eles andavam pelas terras colombianas levando a religião e levando, assim, explorando essas terras, né? Então, nesses missioneiros se destaca alguém chamado José Gumila. Ele era um espanhol que tinha nascido na Sevilha e sempre ele gostou de viajar fazendo as missões religiosas e ele era uma pessoa que se interessava muito pela natureza. Ele se interessava muito pela natureza do país e a carreira dele foi numa região da Colômbia que se chama o Orinoco. Ele ficou lá, falam que mais ou menos uns 35 anos. Ficou muito tempo lá. Ele ficou explorando, ele era muito observador, certo? Na época não tinha muita referência e escritos de coisas, das coisas como eram lá. Por exemplo, não tinha mapas, não tinha altitude das montanhas, não tinha o trajeto dos rios. Documentação. Não tinha nada de documentação. As poucas coisas que existiam
estavam no poder da coroa espanhola, tá? Uhum. Ele escreveu um livro chamado O Orinoco Ilustrado, e nesse Orinoco Ilustrado ele já mostrava alguns mapas, ele Uhum. mostrava espécies de natureza, ele mostrava partes da geografia, e esse livro ele serviu muito como referência para pessoas que estavam entrando nesses territórios, para europeus que tinham que vir aqui para explorar. Uhum. Aí, nesse livro, O Orinoco Ilustrado e Defendido, que é o nome completo, Sim. tem um trechinho onde ele fala: o café, fruto maravilhoso, eu mesmo o semei e ele cresceu. Então, aí ele mesmo fala que foi uma das primeiras pessoas que plantaram café Aham. na época, né? Aí, um pouquinho mais para frente, já a produção começou a se espalhar pelas outras regiões da Colômbia. Assim, foram também os religiosos que levaram para essas outras terras. E mais ou Uhum. menos no ano de 1835, tem uns registros que tem a primeira exportação. Essa primeira exportação de café foi da Colômbia para a Venezuela. E Olha. aí foi feita por um religioso que se chama... Ele era o Padre Francisco Romero. Uhum. Então, a produção desse café, ele foi cultivado numa região que se chama Salazar de las Palmas. Salazar de las Palmas faz parte de um estado que se chama Norte do Santander. Uhum. E continuou sendo assim por várias regiões da Colômbia, né? Por Antioquia, pelo Huila, pelo Quindío, por Caldas. Tem um livro que se chama La Oculta. O Uhum. autor desse livro é o senhor Héctor Abad. E aí eles falam de como esse café se espalhou pela Antioquia, pelo estado de Antioquia. E tem um trecho onde ele fala como esses padres colocavam como penitência na confissão Uhum. cultivar café. Então, Olha. se você tinha feito um pecado, então Uhum. como penitência, ia te colocar, plantar algumas mudas dependendo do pecado. Então, se o pecado era muito grave, você ia cultivar alguns 1.000 pés de café. Olha, que bom. Isso. Então, o curioso Uhum. terminaram sendo bem mais sucedidas as pessoas que tinham sido pecadoras daquelas Lógico. que nunca pecaram. Então, É foi bem engraçado engraçado. isso, né? Acho bem interessante e bem importante o trabalho que estavam fazendo os missionários naquela época, porque eles iam espalhando a religião, mas ao mesmo tempo também iam espalhando umas outras coisas, como o café. E, por exemplo, na Colômbia tem 32 estados, dos quais 22 são produtores. Bastante, né? Mais da Muito, metade. muito. E aí os principais produtores, os estados produtores são Huila, Antioquia, Tolima, Cauca e Caldas. Chegamos no Peru. Vamos lembrar que Peru também era uma colônia de Espanha, nesse caso. E para Peru não temos uma data muito exata, assim, porque todas as investigações que a gente fez, foi difícil chegar a uma mesma data para todos. Mas a primeira data que temos documentada é de 1760. E temos que o café chegou em Lima em 1760 através de Guayaquil. Aí nessa época era o virreinato do Peru, né? É Era o chamado esse nome, território desse jeito. é exatamente o nome que tinha nessa época. Então, Guayaquil é de Equador na atualidade, mas nessa época fazia parte do virreinato do Peru. Aí que aconteceu? Antes encontramos registros de um baile chamado Chanchamayo. 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 É um vale que fica no centro do Peru. Ele é selvático e aí chegaram colonos franceses, alemães
ingleses e italianos. Nesse momento, também tinham outros plantios, assim, de cana-de-açúcar, coca, tabaco e cacau. Mas o café terminou sendo muito mais importante do que todos esses aí, porque tinha mais pedido assim no mundo, mais oportunidade de comercialização. Então, o café ficou exclusivo no chanchamayo para 1850. Então, isso é muito antes da data que temos oficial. Sim. Então, o que aconteceu a partir daí foi que o café se espalhou muito rapidamente por todo o Peru. Na atualidade, Peru é forte, é o número 2 em produção de café orgânico no mundo. Então, ele está focado agora nessa produção especial desse tipo de café. E também tem um dado curioso bem interessante, e que no Peru tem um roedor chamado coati. Aquele roedor come o grão de café, faz um processo de fermentação. Então, o coati faz cocô, o pessoal que trabalha com esse tipo de café recolhe de novo, limpa e tira a camada que ainda tem. Aí depois ele vai para a torra e já, esse todo o processo que tem, é um processo bem natural e, porém, falam que o sabor também é bem interessante. Mas então quer dizer que ele faz a fermentação interna, tiram depois aquela mucilagem e aí vai pro resto do processamento, né? Exatamente. Ele seca tudo. Natural, secagem natural. Secagem natural e depois aí ele já vai para a torra, né? É isso. E aí o café, dizem, porque ainda não provei, dizem que é um café com uma acidez bem especial. E é uma acidez característica, assim, que você não sente em um outro tipo de café. E o café é bem pedido pela Ásia. E é bem caro, né? É mega caro. O valor por uma saca de $1.400. Bem caro. Então, bem caro. Aquele roedor, ou coati, ele pode processar 25 gramas no dia. Então, também é um processo longo de muita paciência, né? Lembrando que no Brasil também existe um animal que faz isso, mas no caso não é um roedor, é um ave que chama jacu, né? É o café de jacu. Ele também come o grão, processa o grão, aí depois ele defeca o grão e já o grão vai para esse processamento. E o último dado assim, interessante de Peru é que o primeiro café, a primeira cafeteria, foi aberta em 1771, bem perto do Palácio do Governo. Bom, então, um dado que eu sei do Peru é que ele tem 24 estados, e desses 24 estados, 10 deles são produtores. E, como você falou, ele focou em café orgânico e é o segundo produtor mundial. Bom, e agora do último país que vamos falar é do México. Então, lembrando novamente, o México também era um país que era uma colônia da Espanha e na época de 1790, esse território era chamado de América Mexicana. Então, falam que as primeiras partes onde se começou a produzir o café lá foi no estado de Córdoba, que é o atual estado do Veracruz. Esse café que foi plantado lá, ele tinha uma procedência da Cuba. Cuba, na época já era produtora. Não sabia. E o café da Cuba chegou de Haiti. Tem tudo a ver, então, sim. tem tudo a ver. Então, a história do café em México tem várias origens. Então, já falamos que aquele café de Veracruz tinha chegado de Cuba. E o café do estado de Chiapas, ele chegou de Guatemala,
que Guatemala também já era produtora na época. Mais ou menos no ano de 1820, no estado de Michoacán, tem uma pessoa que se destaca. Era um geral, que ele era um emissário do governo mexicano. O nome do cara era Mariano Michela. E o Mariano Michela, ele ia como diplomata para vários países, ele ia para países na Europa, na África, e num desses viagens ele foi para o porto de Moca, no Leme. Lembra que a gente já falou como o café nasceu, como a produção começou a ser comercial desde lá, né? Então, ele, quando viajou, ele trouxe algumas mudas de café, alguns pés de café, e ele, quando voltou para o México, ele plantou esses pés de café no jardim da casa dele. Então, aí uma vez o café já começou a prosperar, ele levou esses pés de café, ele transplantou esses pés de café para uma parte que se chama o Vale de Urexo. E aí essa região começou a ser bem próspera e bem produtora de café até hoje em dia. A primeira cafeteria que existiu no México foi na cidade do México, na parte do centro histórico. Certo? Isso foi no final do século XVIII, e aquela cafeteria fica, porque até hoje existe, numa rua chamada Tacuba, certo? Aí, então, ela é bem histórica e, por exemplo, existe uma banda de rock mexicano chamada Café Tacuba. É isso que eu estava pensando, eu lembrei da banda de rock. Então, eles pegaram esse nome por consequência disso, assim, por conta dessa parte histórica do café lá no México. Olha, que interessante, eu nunca tinha reparado para pensar do nome da banda, que eu gosto bastante, mas nunca pensei que tivesse a ver alguma coisa direta com o café. Sim, aí só eles trocaram uma coisa na escrita da palavra Tacuba. Eles trocaram o U pelo V. Entendi. Uma coisa de direito. Sim, direitos. por direitos autorais, para não terem problemas. Acho que foi mais por isso. Uma outra coisa bem interessante do México é que atualmente ele é o 5º produtor mundial, mas é o primeiro produtor de café orgânico. Então, ele está bem focado também nessa parte do mercado. E tem 5 estados principais que são produtores. O primeiro é Chiapas, o segundo é Veracruz, o terceiro é Oaxaca, o quarto é Puebla, o quinto é São Luís de Potosí. Então, essa foi a história do café e o percurso do café no mundo. Foi muito interessante para a gente fazer toda a investigação e descobrir e se surpreender com um monte de coisas que a gente não tinha ideia nenhuma de como o café se espalhou pelo mundo. Foi muito legal assim, adquirir esse conhecimento tudo e ver realmente como o café chega em cada país, fica em cada país e faz parte da sua história, faz parte da sua economia. Realmente muda muitas coisas quando o café chega no país, né? Muda completamente, assim, desde a parte comercial até a parte de cultura, né? Porque as cafeterias passam a ser um lugar de reunião onde cresceu muito a cultura dos diferentes países. Sim, passa a ser muito histórico. Por exemplo, na antiguidade as cafeterias eram lugares de reunião de escritores, poetas, políticos, revolucionários.
Isso Então, aí. podemos falar que a gente falou da história do café, mas a história do café tem a ver com a história do mundo também. Tem tudo a ver com a história do mundo. Faz parte, Faz na parte, verdade. completamente. E aí, a gente pensava que a história do café estava escrita já e tinha acabado. Mas agora a história de café está ainda crescendo. Por exemplo, com o café especial, né? Que é o café que a gente prova em cada episódio e que a gente quer compartilhar com todas as pessoas que escutam o podcast. Sim, por exemplo, a gente no episódio anterior tomou um café especial da Colômbia. Hoje estamos tomando um café especial do Brasil. E isso simplesmente dá para ver que tem muito café bom no mundo, que os No sabores mundo. podem ser infinitos. Assim, o café realmente é um mundo de sabores, onde temos que parar um pouquinho para degustar cada café. O café é uma coisa da rotina das pessoas, mas acho que temos que dar uma pausa e degustar cada café que a gente está tomando, né? Entender e desfrutar muito cada café, porque olha a história que tem por trás de cada xícara. Então, também uma outra coisa que percebemos aqui enquanto fazíamos o programa foi que não existem muitos registros oficiais. Existem várias hipóteses e teorias de como o café foi chegando em cada um dos países e essas coisas estão sendo escritas na atualidade. E também por isso, o intuito de fazer esse podcast também um pouco ajudar e contribuir nessa parte, de espalhar essa informação também que existe. Bom, então acho que já falamos muito de café. Agora eu quero saber o que você achou do café que você tá tomando hoje. Eu amei, de novo. Eu sou muito feliz tomando café nesses podcasts. A gente só toma café bom, né? Lógico, o café é muito bom. Esse aqui tá uma delícia, achei bem doce. Eu gostei bastante. O que você achou? Eu gostei bastante também. Acho que ele tem um corpo que me agrada muito. Ele tem uma acidez suave, Suave, mas ele sim. tem bastante doçura. Bem Bastante doce. doçura. É um café que não precisa, logicamente não precisa ser adoçado porque ele tem uns açúcares naturais muito gostosos. Bem marcante. Então, tomara que vocês também tivessem tomado um delicioso café por enquanto a gente contava para vocês um pouquinho mais da história da chegada do café em Latinoamérica. Muito obrigada por nos acompanhar. Bom, gostaríamos de saber se vocês tiverem algum comentário, podem nos escrever no info@decafépodcast. Convidamos para vocês nos seguirem também nas nossas redes sociais. No Instagram estamos como The Café Podcast e também estamos como Experiência de Café. Então, muito obrigada por nos acompanhar. Tomara que tenham desfrutado tanto como a gente essas histórias bem legais de como o café está nos acompanhando até agora. E, bom, esperamos você no próximo podcast com novas histórias e novas coisas muito interessantes sobre o café. Tchau, tchau. Tchau.